Então, vamos começar. O que seriam, então, os sinais com rotação? Os sinais com rotação são sinais que utilizam esses códigos aqui, esses caracteres que representam uma rotação. Por exemplo, nesse caso, uma rotação de punho. Esse sinal que está aparecendo na tela são as rotações de punho. Esse outro, rotação de antebraço. Uma rotação direta, assim, que você começa com a tua palma da mão virada para o teu rosto e a palma da mão ela acaba indo para frente, apontando para frente. Ou ao contrário, né? Também ela pode começar na frente e voltar para trás. Vibração é uma pequena rotação de antebraço. Seria mais ou menos isso daqui. Ó. Não utilizaremos. E a quebra de punho, que seriam os sinais que utilizam o punho quebrando para baixo ou quebrando para cima. Essas quatro ferramentas da escrita de sinais nós não iremos utilizar. Por exemplo, ó, alguns exemplos de quebra de punho. Seria o sinal V, o sinal SIM, por aí vai. O sinal precisar também. Ok, então não fiquem preocupados com esse tipo de caracteres que eu não vou cobrar de vocês. Vou cobrar apenas o mais básico mesmo. Esse sistema de escrita de sinais, existem outros também. Outros sistemas, mas eu vou focar no sistema SignWrite, que foi criado pela Valerie Sutton em 1974. Ela reside atualmente na Califórnia. A priori, ela criou um tipo de escrita chamado Dancing Write. Por ser bailarina, ela fazia coreografias e avaliava coreografias também através desse tipo de escrita aqui. Não sei se está aparecendo o cursor, mas eu estou apontando aqui para o cursor. Certo? Então, a Valerie Sutton ela criou o SignWrite, que ele é oriundo do DanceWrite. Ele tem origem do DanceWrite. Ambos uma criação desenvolvida pela Valerie Sutton. Esse daqui é um exemplo de um texto em escrita de sinais. Esse aqui é um texto acadêmico. Foi o primeiro texto acadêmico publicado no Brasil. Essa publicação ela pode ser encontrada, com licença, nesse livro aqui, nesse periódico, o periódico Cadernos de Tradução da PEGET, da pós-graduação em Estudos da Tradução lá na UFSC. E eu utilizei esse texto aqui para o meu projeto de mestrado. Eu fiz a tradução da escrita de sinais para o português. A minha dissertação pode ser encontrada na biblioteca virtual da UFSC. Se alguém tiver curiosidade, é só acessar. Então, tu tem um texto que foi redigido em escrita de sinais. É um texto que fala sobre a área de tradução e interpretação na Libras, a formação dos profissionais da área de interpretação e tradução. É bem interessante. Deixa eu guardar aqui. Ok. O primeiro passo é saber representar a sua mão. Como você vai escrever a sua mão? O polegar ele pode ser escrito de duas formas. Tem essa representação do polegar fazendo joinha e tu tem essa representação do polegar que é a representação do A no alfabeto dactilológico de sinais. Ok? Então, o polegar joinha tem essa representação aqui. Ó. Ela é bem parecida com a do dedo médio. Só que o dedo médio ele tem o dobro do tamanho
da representação do polegar. A mão em A, ela tem essa representação aqui do lado. Não sei se o cursor aparece na filmagem. Se não aparecer, lembre da aula. O indicador, o médio, né, que é o dedo do médio. E o anelar, você não encontra nenhum sinal, só com o anelar. E a representação do dedo mínimo, que é uma representação que ela fica no cantinho do quadrado, um pouco na diagonal. E por fim, a representação da mão aberta, que seria mais ou menos um grande retângulo com um triângulo na ponta com 5 traços que representam todos os dedos da mão aberta. A perspectiva desse tipo da leitura da escrita de sinais é como você estivesse olhando para as suas próprias mãos. Você lê e escreve os sinais como você estivesse olhando para as suas próprias mãos, com a sua própria perspectiva, no caso. Algumas configurações básicas, essas configurações básicas que eu vou cobrar de vocês. A configuração de mão fechada, punho fechado em S, né, que representa a letrinha do alfabeto S, ou então do número 8, ela é representada por um quadrado. A representação de punho aberto, que você pode encontrar a letra O, ou então o número 0, ela é representada por um círculo. E a mão plana, cuidado, é mão plana, não é mão com o dedo esticado, é mão aqui, ó, com esse dedo bem juntinho do resto dos dedos. Ela tem uma representação, como eu já havia dito, tem um retângulozinho para cima e no final fecha num triângulo, que é como se fosse o próprio formato da tua mão, certo? Ok, vamos passar. São essas configurações básicas que eu vou cobrar de vocês, essas configurações com ou sem dedos. Daqui a pouco iremos aprender a colocar os dedos nessas representações. Por exemplo, para colocar o dedo é muito fácil, é só você colocar um traço exatamente onde o dedo se encontra. Por exemplo, se tu está olhando para cá e o teu dedo está do lado direito, tu vai escrever no papel no lado direito. Se tu... no lado direito. Por exemplo, se tu vira a mão, ele continua do lado direito e aqui, ó, se a mão estiver virada com o dorso da mão apontado para ti, o dedo vai para o lado esquerdo. Então tu tem que perceber, prestar atenção na hora da escrita, mas o teu próprio corpo te dá a resposta. Aqui no final, aqui no cantinho do slide, eu coloquei uma representação de dedos em V e em U, que tem uma representação bem diferente, né? O dedo em V é um quadrado, que representa o punho em S, e coloca um Vzinho. E o U, se você perceber, o U, esse dedo aqui, o indicador, é menor do que o dedo médio. Então, o dedo indicador ele vai ser representado menor. Ó, sei lá, se virar a mão, o dedo indicador continua menor do que o dedo médio. Certo? Perfeito. Por ser uma representação de uma língua de sinais, né? Então as línguas de sinais ela tem uma característica de 3 dimensões, porque tu está fazendo no teu espaço, reproduzindo com o teu movimento, com as mãos, com o corpo, com o teu corpo. Tu pode representar o teu corpo todo. Essa escrita ela representa, ela tem a capacidade de representar qualquer movimento do teu corpo, ou cabeça, o olho, balançar de cabeça, ombro, tudo você consegue representar com a escrita de sinais. Então, para você representar o plano parede é quando o teu braço fica nessa posição aqui, ó, para cima, certo? Você escreve as configurações básicas e não faz mais nada, só escreve. Se você escrever é porque você está escrevendo dessa forma aqui, no plano parede, como se teu braço estivesse reto, como se fosse uma parede mesmo, né? A parede ela tem essa característica de estar reta, uma estrutura para cima ou para baixo, assim, mas ela é construída ou para cima ou para baixo, certo?
E o plano chão seria isso daqui, ó, jogar para baixo, a tua mão cai, vai para cá. Quando tu vai fazer a representação do plano chão, tu precisa fazer um corte ou na palma da mão, aqui no caso, ó, ou nos dedos, aqui nos dedos. Então tu tá fazendo a representação de plano chão, como se teu braço tivesse caído assim, tá? Não é difícil, é bem tranquilo. Então plano parede aqui e o plano chão aqui. Isso faz uma representação de um aspecto tridimensional, já que tu vai escrever isso numa folha, né? E uma folha ela só tem uma capacidade de mostrar aspectos de 2 dimensões. Mas com essa escrita tu consegue fazer uma representação de uma língua em 3D. Agora os pontos de vista. Os pontos de vista é algo bem simples. Por exemplo, se o sinal estiver com a palma da mão apontada para ti, pode ser aqui, 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 ó. Mesmo aqui, a palma da mão vai estar apontada para trás. É como se fosse apontado para trás. Ela vai ter uma representação branca, vazada ou sem pintura. Certo? Se tu tem uma representação de dorso da mão, tu olhando para o dorso da tua mão, vai ter uma representação aqui, ó. Vamos ver se o... Vai ter uma representação pintada ou preenchida. Não vou dizer cor, porque você pode pintar de preto, de azul, de vermelho, da caneta que você está usando a cor. Mas é preenchido. Se você preenche a tua configuração de mão básica, né? No caso, quadradinho, triângulo ou retângulo, tu preenche, tu está olhando para o dorso da tua mão. Certo? E se tu coloca preenchido e não preenchido na mesma configuração de mão, é porque tu está olhando para o lado da tua mão. Tá aqui, a mão fica nessa posição. Porque tu olha para o lado preenchido e não preenchido ao mesmo tempo. Tá certo? É bem fácil. Isso aqui também é uma representação bem interessante da escrita de sinais. Aprendendo tudo isso que a gente viu até esse slide, logo no comecinho da nossa aula, você já faz muitas coisas. Vamos avançar então. Aqui é mais ilustrativo para o plano chão, né? Então aqui você tem 3 representações de plano chão, a figura mesmo ilustra, é autoexplicativo. Se tu tá com a mão branca e cortada, tu tá com a palma da mão virada para cima. Se tu tá com a mão cortada, com a palma da mão, a configuração de mão cortada, e preenchido e não preenchido na mesma configuração, a palma da tua mão vai estar apontando para o lado que está vazado, branco. E se tua palma da mão estiver preenchida, quer dizer, o dorso da tua mão estiver preenchido, a configuração de mão está preenchida, é porque a palma da tua mão está virada para baixo. Tu está olhando para o dorso da mão. É bem autoexplicativa essa ilustração. Agora vamos tentar fazer essa leitura aqui. Eu vou passando algumas configurações de mãos e vocês vão repetindo aí na casa de vocês. Essa atividade é semelhante àquela que nós fizemos em sala de aula, só que eu tirei um pouco mais dos sinais, deixei mais resumido, só para a gente ter uma noção mesmo. Então, vamos lá. Essa daqui eu vou começar com vocês. Essa daqui começa aqui. Então você faz assim e para. Só vai mudar essa posição quando eu mudar de escrita na tela do computador. Então a segunda, você está olhando para a palma da mão, mas plano chão ou plano parede? Plano parede, porque não está cortado. Agora você continua olhando para a palma da mão, mas agora, nesse caso, em plano chão, porque a palma da mão está cortada. Perceberam? Agora você está olhando para o dorso da tua mão. Está quase uma sererê, né? Assim, Então está olhando para o dorso da tua mão, porque
ela está escurecida, está preenchida. Agora a tua mão está de lado e no plano chão. E agora a tua mão está no plano parede e você está olhando para o dorso da tua mão. E aí, conseguiram? Agora está no plano parede e tu está olhando para a palma da tua mão. E é isso aí. Como eu já havia dito no começo da nossa aula, tu tem a representação do dedo também, a posição do teu dedo. Então, olha só, a figura também é autoexplicativa. Tu está olhando para a palma da tua mão e o teu dedo está na direita. Tu está olhando para o lado da tua mão, o teu dedo está na direita. Mas tu está olhando para o dorso da tua mão, o teu dedo saiu da esquerda e saiu da direita e foi para a esquerda. Perceberam? Então, a representação também segue a posição do teu dedo. Ó. Esquerda, direita, 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 esquerda. Ele vai mudando. Ou no plano chão, ou no plano parede, ou no plano chão, você vai ter essa mesma mudança. Essa também é uma imagem autoexplicativa. Agora vamos começar os nossos símbolos de contato. Os símbolos de contato são os contatos que as línguas de sinais podem ter. Então, são 6 tipos de símbolos de contato. O primeiro símbolo de contato é o contato, que pode ser chamado também de contato simples, que ele parece muito com o contato de bater. A diferença entre o contato e o contato bater é só a força. Por exemplo, se você for sinalizar o sinal de Jesus, por exemplo, que tu tá batendo aqui, ó, tranquilo, mas se tu quiser falar Jesus assim com mais força, então a representação é diferente. Aí você vai colocar o hashtag. Se for só um contato simples aqui, se um toque simples, é o contato que é o asterisco. Lembrando que o asterisco, para fazer o asterisco, são só 3 tracinhos, hein? Um aqui e outros cruzando. Não é para ficar fazendo eternos tracinhos para representar o asterisco, não. São 3 tracinhos só. O contato de escovar e o contato de esfregar, eles também são bem parecidos. O contato de escovar, ele tem uma representação que é toca, esfrega e sai. Então ele vai tocar no teu corpo, uma mão vai esfregar na parte tocada e depois ela vai sair do corpo. Por exemplo, no sinal de começar. Tu toca, esfrega e sai. Entenderam? É isso aí. O esfregar, ele tem uma característica parecida. Só que ele toca, esfrega e fica. Então, provavelmente ele vai fazer ou esse movimento, se tu tiver setas de movimento, ou ele vai fazer o movimento circular. O sinal de contato esfregar, se ele não tiver setas de movimento, ele vai ter um movimento de rotação, certo? Se você quiser outro movimento, você tem que colocar as setas de movimento do movimento que você quer. Ok, eu vou cobrar de vocês só os sinais bater, contato, escovar e esfregar. Apenas esses, tudo bem? O pegar e o entre eu vou explicar, mas eu não vou cobrar. O pegar são sinais que tu literalmente pega. Por exemplo, no cabelo. Ó. Cabelo, tu pega, o sinal de cabelo. Voluntário, tu pega. Carne, tu pega. Presencial, tu pega aqui também. Então, tu necessita segurar, pegar. Até mesmo o sinal de inveja. Que a tua boca vai pegar teu dedo. Certo? E o sinal de entre. O sinal de entre são essas 2 barrinhas. E dentro dessa barrinha, tu vai colocar qualquer sinal desse daqui, dependendo da tua necessidade. Ele é um pouquinho mais complicado. Mas eu vou dar um exemplo de um sinal de entre. Sinal de entre, o sinal de dentro, o sinal de intervalo. Ó, essa mão está dentro dessa aqui. Ó. Então, são essas representações de sinais que uma
uma configuração de mão fica dentro da outra. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos bem rápido. Aqui é como eu disse, que dentro daquelas barrinhas você pode colocar o sinal que tu necessita para representar o que tu vai escrever. Então, contato, que é o contato simples. O contato tipo toque é escrito como um asterisco. O toque é definido como a mão gentilmente em contato com outra parte do corpo. Não necessariamente a tua mão, mas pode ser, por exemplo, o teu corpo mesmo, saúde. Aqui no caso tem o sinal de preso. Se fosse com a palma branca, com a palma da mão branca, poderia ser o sinal de paciência. O sinal de experimentar, ok? Escovar. Escovar, já deu exemplo, né? Esse contato se representa com um círculo cujo ao centro tem um ponto de cor escura. Escovar se refere ao contato em que a mão se arrasta sobre uma superfície e depois se separa. Toca, esfrega e sai. Mais uma vez o sinal de... É muito claro esse sinal aqui, ó. Sinal de começar. Ou então o sinal de curso também, ó. Toca, esfrega e sai. Certo? O contato de esfregar. Já o contato de esfregar, se tu tem as setas de movimento, tu vai obrigatoriamente respeitar esse movimento. Por exemplo, o sinal cinza, que é bem parecido com o sinal de curso, a cor cinza, que é esse aqui, ó. Toca, esfrega e ele não sai do corpo. Tá? Mas ele tem um movimento para frente e para trás, para frente e para trás. Ele não está fazendo movimento circular. Se tu não tem flecha de movimento, tu vai fazer um movimento circular obrigatório, porque ele é o único contato que já tem um movimento dentro dele. Então, por exemplo, o sinal de saudade, que é o A aqui, ó, que está representado aí dentro do slide, na imagem. Saudade, ó. Aqui, encosta no peito. Esse traço do ombro é representado por um código que parece com o ponto na escrita de sinais, que é uma barrinha. E aqui, ó. Ok. O sinal de bater é o mesmo sinal de contato simples, só com mais força. A diferença é essa. Só isso mesmo. Aqui a gente tem representado esse sinal aqui de bater mesmo, né? O entre, aqui no caso tem um sinal de cavalgar, porque essa mão está dentro dessa, então tu tem essa representação. O sinal de pegar, que eu já falei, né? Do cabelo, já falei do voluntário, e ali quem assistiu o filme do Seu Nome é Jonas sabe qual é aquele sinal ali, que é o de cachorro-quente. Tudo bem. Chegamos agora nos movimentos de dedo. Basicamente existem dois tipos de movimento. E desses dois tipos de movimentos de dedos, existe uma série de ramificação. Mas é muito tranquilo. Por exemplo, existe um movimento de símbolo de dedo e movimento de dedo que utiliza o movimento da articulação média e o outro da articulação proximal. A articulação média é essa articulação aqui, ó. Média, já está dizendo metade do dedo, né? no médio do dedo. É isso aqui. E a articulação proximal é essa articulação que fica entre a palma da mão e os dedos, que faz esse movimento aqui. Certo? Só isso. A representação da articulação média, ela é representada por uma bolinha preenchida, escura, depende da cor que tu pinta também, né? Ou da articulação média que abre, que é representada por um círculo vazio ou não preenchido. Certo? Como seria isso? A articulação média escura, preenchida, ela absorve, é como se tivesse esse movimento aqui, absorvendo. Ó. Por exemplo, o sinal de laranja ou de sábado, que é o mesmo sinal, o sinal de aprender, o sinal de ouvinte, o sinal de fechar a luz, tudo isso utiliza essa articulação média. E a articulação média que abre é o contrário, no lugar de absorver, ela vai expelir. Então a luz acendendo, o sinal de novo,
sinal de ensinar. Então, tudo isso utiliza essas duas representações, esses símbolos de dedos da articulação média, que são duas bolinhas. Uma bolinha preenchida para fechar, absorver, e a bolinha não preenchida de abrir, de acender. E as outras representações são as representações da articulação proximal. A articulação proximal ela pode vir nesse sentido aqui, nesse sentido. Você pode perceber que são setas, né? Pontas de seta apontando. Por exemplo, essa aqui está apontando para baixo. Ó, aqui, ó. Ela está apontando para baixo. Então, ela vai fazer o movimento para baixo. Por exemplo, o sinal de comer, sinal de esquecer. E se tivesse a representação com a setinha para cima, a articulação proximal ela sobe, ela levanta. Tá? E se tiver duas representações dessa, sobe e desce rapidamente. E se tiver duas em cima e duas embaixo, representa o quê? Que são os dedos que abrem e fecham de forma alternada. Por exemplo, o sinal de tô nem aí, nem ligo. Ou o sinal de digitar, ou o sinal de datilologia. Todos esses fazem o uso dessa representação de símbolo de dedo, que representam o abrir e fechar alternadamente. Aqui alguns exemplos que eu já falei: sábado, leite, ouvinte, que é com uma representação da bolinha, a bolinha pintada, preenchida. A mão aberta, novo, só. Olha, esse dedo está abrindo, ó, só. Não necessariamente tem que usar todos os dedos, tu pode usar só um dedo também. A luz acendendo. O Vzinho para baixo, que é uma setinha apontando que representa a articulação proximal. Esquecer, muito também. Para cima, por exemplo, expulsar. Ó, o dedo está subindo, ó, expulsar. Comer rapidamente, ó, que ele abre e fecha rápido. Você pode colocar dois separados que fica assim. Aqui, dois separados. Se você colocar aqui, aí já vai mais rápido. E o último que eu já falei também, do alternado, né? Que ele faz isso aqui. Certo? Então, os movimentos. Basicamente, uma setinha ela se divide em três partes. Eu vou cobrar de vocês duas pontas de seta, que é a ponta de seta pretinha e a ponta de seta branquinha. A ponta de seta pretinha, ela representa o movimento da mão direita. E a ponta de seta branquinha representa o movimento da mão esquerda. É isso. O corpo da seta ele se divide em dois também. O corpo da seta ele pode ser duplo, de flechas duplas, que faz uma representação para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. Já mais uma vez falando que é uma representação de uma escrita 3D, né? O corpo da seta ela vai fazer um movimento, então é muito intuitivo. Tu olha o corpo, o movimento, o formato do corpo da tua seta, tu já sabe qual é o movimento mais ou menos que o sinal vai fazer. Mais ou menos não, que o sinal vai fazer. Já a setinha única, a setinha simples, com um corpozinho só com traços, um tracejado, ele vai fazer uma representação para frente ou para trás. Na diagonal para frente, na diagonal para trás. São sinais que vai para frente, para trás, diagonal para frente. Não para cima e para baixo, certo? Aqui mais uma vez as representações. E detalhe, aqui embaixo, ó, eu coloquei que o movimento, esse movimento aqui que vai para lá, nessa linha reta aqui, ó, o movimento que vai para lá ou para lá, ele pode ser representado tanto pela seta dupla como a seta simples. Tudo bem? Mais uma vez, a ponta da seta branca, ela representa o movimento de mão esquerda e a ponta de seta pretinha representa o movimento de mão direita. A ponta de seta
que não tem a base, a pontinha que não tem a base, são as duas mãos ao mesmo tempo. Como se uma mão tivesse junto à outra, por exemplo, sinal de acompanhar. É aqui, ó. Então você bota uma seta, essa seta vazada, mas eu não vou cobrar essa seta de vocês, só vou cobrar a preta e a branca, que é um movimento na mesma hora. É como se fosse, quando a mão entra em contato com a outra, é como se ela fosse a mesma unidade, então ela vai fazer o mesmo movimento, são as duas mãos ao mesmo tempo. É uma representação de duas mãos ao mesmo tempo. Se tiver um corpo duplo, se tu está aqui, ela vai para cima. Se tu tiver um corpo simples, ela vai para frente. Alguns movimentos circulares, ó, para cima aqui, ó, ele vai fazer isso. Os dois primeiros, esses aqui, ó, tá fazendo isso. Pode ser assim também e pode ser assim. Aqui também está bem autoexplicativo. Como eu havia dito lá embaixo, aqui a explicação. Quando tu coloca para o lado, tu pode utilizar tanto o corpo da setinha simples ou duplo. Porque é uma representação, é como se fosse um cruzamento dos ângulos. Então ele a representação é a mesma. Se tu coloca a seta de lado aqui, apontando para cá, para cá, para cá, para cá, tu pode utilizar qualquer corpo de seta que tu vai acertar. Aqui eu perguntei, como vocês escreveriam mesa? Se vocês tiverem curiosidade, vontade de escrever, tentem aí. É aqui, ó, escrever. Eu vou sinalizar o sinal errado, só para facilitar. Seria esse aqui, ó. Como você escreveria isso aqui? O sinal certo é assim. Mas eu quero que vocês escrevam essa representação aqui, ó. Será que alguém consegue já? A configuração de mão é aqui embaixo, já está tudo certinho. Falta só o movimento para baixo, certo? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui alguns sinais único. Sinal único é isso aqui, ó. A palma da mão virada para mim e as duas bolinhas escuras representando esse dobrar aqui, ó. Au. É o círculo, ó, um círculo, dorso da mão e faço isso aqui. Absorver. Eu estou aqui, ó, os dedos separados, a bolinha pretinha e eu absorvo, porque eu estou puxando para trás a setinha que está dizendo que eu estou puxando para trás. Besteira. Esse é o sinal de besteira. Movimento circular, a configuração de mão em Y e dois toquezinhos aqui. Besteira. Outono. Aqui, ó. Esse é o sinal de outono, as folhas caindo das árvores. E o idade. Idade aqui, ó. A palma da mão está virada para mim. Toco aqui no meu corpo e esfrego. Não sai. Só sai quando acaba o sinal. Tudo bem? Algumas expressões faciais. Se você faz algum contato no pescoço, você necessita colocar o pescoço. Se você faz um contato na testa, você necessita fazer esse tracinho na testa. Se você faz um contato com o olho, você faz esse olhinho aqui. E na orelha do mesmo jeito. Se você quisesse representar só o rosto, a posição do rosto, você faz um círculo em branco, que você representa o rosto. Aqueles dois tracinhos na testa, testa franzida, sobrancelha para cima para fazer embaixo, né, sobrancelha franzida para fazer as interrogativas. Expressões faciais, as bochechas, se a bochecha estiver preenchida, é bochecha estufada. A bochecha branquinha é só o local que você vai tocar. A bochecha com triângulo branca, você vai fazer um sugado, bochechas sugadas. Por representação nariz, se tiver um sinal nariz, por exemplo, sinal de amarelo ou sinal de perigoso, tu precisa mostrar o nariz. A boca do mesmo jeito e o sinal de beijo. O pontinho preto é um sinal de beijo. E o dente. Algumas vezes tu tem sinais que tem dente, por exemplo, dourado, tu baixa no teu dente. O próprio sinal de dente, sinal de inveja, todos têm uma representação com os dentes também. Então, algumas vezes você vai ter que utilizar. Ó, coloquei aqui, exemplo, dente. E o sinal de dinâmica. Isso aqui tu precisa
se concentrar um pouquinho. Por quê? Porque isso confunde um pouco, mas eu não vou cobrar isso drasticamente de vocês. Se vocês errarem o sinal de dinâmica, tentem fazer certo, mas se vocês errarem, eu não vou ser cruel para anular a questão, não. É bem tranquilo. Então, o tracinho simples são movimentos de mão que se movimentam ao mesmo tempo, movimento pro mesmo lado, do mesmo tempo. Eles se movem ao mesmo tempo. Por exemplo, o sinal de grande que eu faço aqui, ó. Aqui, ó. As duas mãos estão se movimentando para fora. Por isso que é ao mesmo tempo, para o mesmo lado, para fora. Já duas representações assim, ó, são movimentos alternados, um para cima e outro para baixo, então um para frente e outro para trás. Por exemplo, ali, futebol. Um está indo para frente, outro para cima e outro para baixo. Um foi para cima e outro foi para baixo. Movimento alternado. E quando você coloca essa representação cruzada dessa forma aqui, é porque são movimentos consecutivos. Por exemplo, no sinal de desenvolver, ó, tu vai uma e para, tu vai a outra e para. Tu tem essa pausa. É uma representação de pausa, de crescimento. Ó, crescimento, tu vai crescer. Tá bom? Por exemplo, o sinal de bicicleta. O sinal de bicicleta, tu tem essas três representações aqui. Ó. Se tu for utilizar essa primeira representação, a leitura seria isso aqui. Ó. As duas mãos indo para o mesmo lado. A de baixo, alternada. Então, é aqui, ó, uma bicicleta andando normalmente. E a última é uma bicicleta, por exemplo, uma mountain bike que está subindo uma montanha com força. Tu vai uma, depois tu vai a outra, depois tu vai a outra. Tu tem a pausa. Então, mais uma vez, a leitura da primeira, que tem só um tracinho, né, de representação dinâmica, ao mesmo tempo. A outra alternada. E, por fim, alternada e parando. Tá bom? Vamos ver. Vamos lá, mais uma vez, fazer essa leitura. Coloca isso daqui. Então, põe essa configuração e vai para frente. E fica. Vamos ver a outra. Agora tu volta. Essa daqui como fica? Tá aqui, né? Vamos ver o movimento para cima. Agora vocês fazem sozinho. Vai para baixo. Agora ele corta a palma da mão. Então ele vai para o plano chão. Tu tá olhando para a palma da tua mão e tá cortado. Então tu tá fazendo isso. Vamos ver o movimento. Movimento para frente. Aqui. Agora o movimento para trás. Agora tu vira a tua mão e fica vendo o teu dorso da mão no plano chão. E coloca para cima. Agora coloca para baixo. Tu montar de lado. E puxa para trás. E agora o exemplo que eu dei. No tchau, aqui tem um tchau. Tu pode ter uma representação do corpo da tua seta duplo ou simples. Tu vai fazer a mesma coisa, certo? Algumas atividades, vamos lá. O primeiro é norte. Vamos ver se vocês dêem pause aí, dá uma pausa. E vamos ver se vocês conseguem escrever esse sinal aqui. Ó. Então, o sinal é assim. O sinal de vem pra mim, que é uma pessoa vindo. Como você escreveria? Dá uma pausa e tenta escrever. Seria assim. Oeste. Isso daqui, como você escreveria? Dá uma pausa, escreve, depois avança o vídeo. Isso. Isso daqui, como você escreveria? Dá uma pausa. Ok. Esse sinal. Dá uma pausa e vamos ver. E o último, eu acho que é o último, que é o sinal de magro. Como seria? Ok. Esse sinal aqui de qualquer um. O que você quer? Qualquer um. Então, como você escreveria? Dá uma pausa. Escreve e é assim. O sinal de todo dia.
Dá uma pausa. E ok. Essas aqui são as referências bibliográficas, que eu tirei todo o material. Dicionário do Capovilla, algum material da Marianne Stumpf, que é ela que trouxe as escritas sinais para o Brasil, e umas lições de Signwriting pela própria Valerie Sutton. Muito obrigado, tchau, tchau!